Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 7, dos versículos 40 ao 53. Aqui as pessoas estão ouvindo Jesus falar e a ideia que vem à cabeça delas é que ele devia ser um profeta ou devia ser um Messias, né? Outros acreditavam que ele fosse Messias, mas pensavam consigo mesmos: o Messias não pode vir da Galileia, né? Ele não vem de lá. As escrituras dizem que ele vem da linhagem de Davi, da cidade de Belém, né, de onde Davi era. E havia uns exaltados que queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Então alguns chefes, fariseus aqui, chefes da religião judaica ali, perguntam aos guardas, né, guardas do templo, que não eram empregados, digamos assim, não eram subordinados exatamente ao Império Romano, mas ao Sinédrio judaico. Esses homens são questionados: olha, por que vocês não prenderam aquele homem lá, né? Se referindo a Jesus, é claro. E os guardas respondem: vocês não ouviram como ele fala? Ninguém nunca ouviu alguém falar como esse homem, nunca ouvimos ninguém falar assim. E eles são retrucados por esses chefes da religião judaica aí, dizendo: olha, vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha, né? Não percebem que nenhum líder creu nele, não veem que nenhum fariseu creu nele. Muito embora o versículo 50 fale, né, mencione Nicodemos. Né, Nicodemos ouviu e questionou, né, aqueles homens: olha, a lei decide sobre a culpa de um homem, né, sem primeiro ouvi-lo, descobrir o que ele está fazendo. Isso aqui é mais ou menos o que eu comentei no evangelho de ontem sobre alguns atos de Jesus que estavam gerando repercussão porque apontavam para coisas que somente um Messias poderia fazer. E, enfim, os homens aqui questionam Nicodemos se ele também era a favor do Galileu. O Galileu era Jesus. Mas é interessante porque olha só como esses homens se referem a essas pessoas, ao povo de maneira geral. E aqui eu estou lendo para você a versão da Bíblia Mensagem. No versículo 47, vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha. Chama ali o povo de gentalha, como que menosprezando aquelas pessoas. Quem já assistiu Chaves entende mais ou menos o que isso quer dizer. Porque a Dona Florinda e o Kiko chamam o Seu Madruga e a Chiquinha de gentalha. Mas não é só porque eles não vão com a cara, mas é porque eles se colocam como superiores. Embora convivam no mesmo lugar, eles olham para o Seu Madruga e para a Chiquinha como uma gente desprezível, como uma ralé. E é como esses homens aqui olhavam para o povo, embora eles ensinassem o povo a fazer as coisas. Então veja que interessante. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso país, por exemplo, que não tratam o povo dessa forma? Quantos juízes estão ocupando seus lugares dessa forma? Um juiz do STF falou, foi mais ou menos isso que ele falou, né, esses manés. É exatamente o que nós estamos vendo aqui. É exatamente o topo da sociedade que se julga intelectual, que ganha lá os seus quase 40 mil reais por mês, come camarão, toma champanhe. Tudo isso sustentado por esses que ele chama de, no caso aqui desse juiz, de manés. Então veja, Jesus, em outra passagem do Evangelho, fala, né, no Sermão do Monte, que os humildes de coração alcançariam o reino dos céus. Não é humilde de valor, de pobre, né? Como quem olha para um sujeito como Seu Madruga, que eu falei agora há pouco aqui, e fala: ele é humilde porque ele é pobre. Não. É humilde nessa forma de ser. É gente que não olha para o outro com prepotência, com arrogância, com o nariz empinado, do alto de um pedestal. Então veja, o que esses homens aqui são e o que eles estão fazendo é um absurdo. Eles estão chamando o seu próprio povo que aprende com eles a respeito da lei divina, de gentalha, porque eles estão dando ouvidos a um homem que, segundo eles, não era o que pretendia ser ou o que dizia ser, né? Um simples Galileu que não poderia ele ser o Messias. Então veja como esses seres humanos estão tomados de tudo o que há de pior, de tudo o que há de mais pecaminoso.
Não há nada mais pecaminoso e nada que chateie mais a Deus do que dois seres humanos sendo iguais, mas que se olham com pedância, que se olham com arrogância, que se coloca sobre um pedestal como eu sou mais intelectual, eu sou mais preparado, eu sou melhor, eu sou mais instruído, eu tenho dinheiro, então eu compro, então eu faço, vai ser do jeito que eu quero. Então que a nossa oração hoje, a partir desse texto, desse trecho do Evangelho que a igreja nos propõe, seja: Senhor, conserve o meu coração humilde, me faça olhar para as pessoas como gente igual a mim, mesmo que eu seja mais inteligente, mesmo que eu tenha mais posses, mesmo que eu tenha mais estudos, maior grau de instrução, enfim, que eu não me coloque acima dos outros, que eu não olhe para o outro de maneira a desprezá-lo, a olhá-lo como uma ralé, que eu possa olhar para as pessoas enxergando o valor humano que elas têm, assim como eu, mesmo quando elas estiverem enganadas em relação às suas opiniões, em relação àquilo que acreditam, em relação ao caminho que escolhem para trilhar a sua vida. Que nós nos conservemos assim, para que nós possamos alcançar o reino dos céus e tenhamos pena dessas pessoas que, assim como esse homem que eu citei, aquele tribunal em Brasília, assim como essas lideranças judaicas e tantas outras pessoas no nosso dia a dia, nós tenhamos pena. Peçamos a Deus que um dia elas possam encontrar o reino de Deus, tornando-se seres humanos de fato, porque esse tipo de atitude desumaniza, esse tipo de atitude torna a pessoa alguma outra coisa que não é um ser humano, a imagem de Deus. Deus abençoe você, até amanhã.